Após se alterar com os adventistas e nos chamar de fariseus do Novo Testamento e chamar a Igreja Adventista do Sétimo Dia de IML, a resposta veio sim a Caio Fábio. Eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like nesse vídeo para que ele alcance muitas vidas. Aproveita e compartilha esse conteúdo com pelo menos uma pessoa. Deixa o nome dela aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Agora, bora pro vídeo de hoje que tá muito bom. Bora lá? Você já percebeu que hoje nós vamos falar de uma pessoa um tanto polêmica no meio religioso, que é o Caio Fábio. Em um determinado momento do seu programa, ele se alterou com o povo adventista, nos chamou de fariseus do Novo Testamento e ainda disse que a nossa igreja é um verdadeiro IML. Mas a resposta veio e tudo foi ao vivo. Nós vamos conhecer aqui um pouquinho só da história do Caio Fábio, ele que tem 68 anos de idade e foi nomeado pastor aos 22 anos, sem sequer passar por um seminário. Ele se denomina um crítico ativista de uma reforma no cenário evangélico atual. Em muitas crenças que ele prega, muitas delas caem por terra porque a própria palavra de Deus demonstra o quanto ele está errado. O Caio Fábio, ele é tido por muitos teólogos e estudiosos como o gênio que enlouqueceu. Isso porque nos anos 90, mais ou menos no meados dos anos 90, esse homem, Caio Fábio, ele era muito solicitado nas igrejas para pregar. Inclusive, eu não tenho essa informação, mas ele sempre fala no seu programa que ele deu palestras e pregou para o povo adventista ali naquela época de anos 40. Não tenho essa informação, tá? Mas, enfim, o pastor Caio Fábio, ele levanta muitas coisas que caem por terra a partir do momento que você conhece a palavra de Deus. Uma das coisas ele afirma que Jesus nos aceita do jeito que somos, do jeito que estamos e do jeito que somos, que ele não exige nenhuma mudança da parte do cristão, que ele está disposto a salvar a todos. Nessa afirmação, nós vemos que ela não está totalmente errada. Jesus, sim, ele está disposto a salvar a todos, porque o seu sacrifício foi para todos que o aceitam. Mas dizer que aceitar Jesus não requer mudanças, isso é totalmente contra o evangelismo. Isso porque é impossível você conhecer a Cristo de uma forma genuína e aceitá-lo em sua vida e não haver mudanças em você. Porque é algo quase que simultâneo você conhecer o Criador, o teu Salvador e Redentor, aceitá-lo como Senhor da sua vida e não ter nenhuma mudança. Ou seja, a pessoa que estava matando, continua matando, estava adulterando, continua adulterando e Jesus o ama e vai o salvar de todas as maneiras. Outra coisa que ele levanta, outra coisa que ele apoia muito é a questão das igrejas. Ele é contra os templos. Por ele, não existiam templos feitos de tijolos, porque a Igreja de Cristo não é um templo, mas sim as pessoas. Isso também cai por terra porque eu não sou igreja. Você também não é igreja, você que está me assistindo. Nós só nos tornamos igrejas quando nós estamos em eclésios, todos reunidos, todos juntos. Aí sim, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Quando nós estamos cada um em seu lugar, nós somos apenas membros desse corpo que quando nos unimos, de fato, tornamos um corpo existente ali de fato. Então, essa questão que ele coloca em pauta, que ele defende muito, vai contra os ensinos de Cristo. Dentre tantas outras coisas, que ele defende, mas caem por terra a partir do momento que nós conhecemos de fato o Evangelho de Cristo.
Já deixa aí nos comentários se você conhece ou não o Caio Fábio, se você já viu algum vídeo dele, alguma pregação dele, o que você acha sobre os pontos de vista dele. E eu confesso para vocês que em mim ele causa um certo medo. Eu olho para ele e vejo algo muito sombrio. Não sei se é só na questão física, ali no visual que eu vejo nos vídeos dele, ou se é algo mais profundo, algo mais espiritual. Mas para mim ele passa uma imagem assim, um tanto sombria, até assustadora. Não sei se você também tem essa impressão. Coloca aí nos comentários o que você acha. De alguns vídeos que eu já vi dele, uma coisa que eu percebo muito é a preguiça que ele tem de pregar de fato o evangelho, de ir diretamente ao ponto da pergunta que se foi feita. O programa dele é exibido aqui no YouTube e com perguntas, né? Com perguntas de internautas, tipo na mira da verdade. Só que ao invés de estar segurando a Bíblia, como o Tito e o Leandro Quadros, o Caio Fábio segura o seu cajado. Eu sempre vejo ele segurando ali um cajado na mão, tá? E ao contrário também do programa Na Mira da Verdade, que os meninos estão ali sempre dispostos a ir diretamente na pergunta, a esclarecer diretamente aquela pergunta, nós vemos que o Caio Fábio, ele não faz isso. Primeiro que ele não abre a Bíblia, ele fica só no blá blá blá. Então ele recebe uma pergunta, ele não vai diretamente ao ponto para respondê-la. Ele faz todo um cenário ali, todo um rodeio para tocar no assunto. E quando ele toca no assunto, ele diz assim, olha, lê os evangelhos, lê Marcos, Lucas, João, Mateus, lê lá que você vai ver a resposta. Ele também diz assim, quando ele é contrariado, ele diz assim, entra lá no meu site, coloca lá, pesquisa lá essa pergunta que você vai ver o que eu acho. Poxa, a pessoa entrou em contato com ele, a pessoa quer a resposta da boca dele, quer ver ele respondendo a pergunta. Mas ele sempre dá um jeito de se desvencilhar das perguntas que são contrárias ao que ele pensa. Então ele diz assim, não me cansa, vai ler a Bíblia, vai procurar entender os evangelhos, eu já falei tanto nisso aqui e tal. E aí foi um programa desse aí, numa ocasião dessa aí, que uma adventista entrou em contato com o Caio Fábio e ela disse que até assiste os programas dele. Eu não sei com que intuito e com que fundamento ela procura assistir os vídeos daquele homem, vendo que ele defende muita coisa que vai contra o evangelho. E aí, essa adventista vendo que Caio Fábio prega sobre muitas coisas, mas que muitas coisas ele se contradiz, ela viu inclusive que ele debate muito as questões adventistas, inclusive os vídeos que ele tem mais ibope são os vídeos que ele toca no povo adventista, né? Então, ela vendo que ele é um crítico dos adventistas e que ele não apoia a guarda do sábado, ela fez uma pergunta de provocação. Ela perguntou, Caio Fábio, o que o senhor acha sobre a guarda do sábado? Já que o senhor disse que a lei está morta, como fica a questão da guarda do sábado? E aí, quando ele recebe a pergunta, ele já fica meio ali injuriado, como diz minha mãe, segura ali seu cajado, troca de mão ali o cajado, e ele diz que os adventistas é um povo que vive do passado, que a igreja adventista é o próprio IML, porque está morta, e que os adventistas são de fato os fariseus do Novo Testamento, e que era com os adventistas que Jesus tanto debatia a lei, mostrando para eles que a lei é ele próprio, é o próprio Cristo. E nesse debate aí, a adventista só ouvindo, né, as declarações dele e tudo mais, e ele dizendo, olha, lê lá os evangelhos, você vai ver o quanto Jesus repreende a guarda do sábado, o quanto ele repreende a sua lei e tal. E aí, após todo aquele rodeio todo do Caio Fábio, aquela enrolação toda dele, a espectadora agora tem a palavra, né? Então ela responde a ele ao vivo dizendo o seguinte, eu guardo a lei de Deus porque ela nos traz ordem e reflete o amor de Deus para com os cristãos. Eu guardo o sábado porque é um mandamento deixado por Deus no Éden, é uma das primeiras alianças que ele faz com o seu povo. Naquela época não existia judeu e a lei continua em vigor, porque senão
eu poderia matar, roubar. Então eu guardo a lei de Deus porque ela reflete o seu amor e o seu caráter. E aí o programa é encerrado, mas a gente vê a indignação do Caio Fábio em ver que os cristãos guardam a lei de Deus. E eu fico me perguntando, por que essa perseguição com o povo por ele guardar a lei de Deus? Se é algo bom para o ser humano, como pode o povo ser perseguido por algo bom que está fazendo? E é interessante a gente ver o quanto a verdade de Deus tem sido esfregada assim na cara de muitas pessoas que vão contra os evangelhos. Porque ir contra a lei de Deus é ir contra ao próprio evangelho. Uma vez que, de fato, a lei de Deus reflete o seu caráter para com o ser humano. E ele nos dá a lei dizendo assim, filho, eu tenho essa lei, eu sigo esses princípios e quero que você também os siga. Eu fico muito feliz que esse vídeo ele tenha alcançado você e eu tenho certeza que ele quer alcançar mais vidas através da sua vida. Por isso, compartilhe esse vídeo, deixe o nome da pessoa que você compartilhou aqui embaixo nos comentários que eu quero orar por ela. E que Deus esteja sempre à nossa frente, abrindo nossos olhos espirituais para que a gente consiga enxergar de fato o que Deus quer de nós e quem nós devemos alcançar. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e o teu ministério. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Amém.